Helena, seu marido deixou outro filho, e ele quer que você o encontre. As palavras caíram sobre mim, como se alguém tivesse puxado o chão debaixo dos meus pés. Por um segundo, achei que meu coração fosse parar. Passei a vida inteira acreditando que conhecia cada gesto, cada silêncio e cada sombra de Roberto, e agora a verdade vinha como uma faca fria, atravessando o peito. Era como se todas as paredes da fazenda que construímos juntos começassem a rachar ao mesmo tempo. A dor não era só tristeza. Era um tipo de desamparo profundo, uma sensação de que a minha história estava sendo reescrita sem que eu tivesse escolha. Se você já passou por algo assim, se já descobriu uma verdade capaz de destruir tudo o que acreditava, compartilhe comigo nos comentários. Diga sua idade ou de onde você me escuta. Quero saber se existe alguém aí que entende o peso de uma revelação como essa. E se esse tipo de história toca seu coração, deixe seu like e se inscreva para continuar acompanhando. Ainda há muito que você precisa ouvir, e eu prometo contar tudo. Meu nome é Helena Zambrano e hoje tenho 63 anos. 3 dias atrás, eu enterrei meu marido Roberto sob uma velha mangueira na fazenda onde vivemos por quase 4 décadas. Eu achava que depois do enterro, o pior já tinha passado, mas foi justamente naquele silêncio de luto que a verdade resolveu aparecer. Tudo começou com um telefonema de seu Firmino, o capataz que trabalha conosco há mais de 30 anos. A voz dele tremia como nunca, e foi ali que minha vida deixou de ser a mesma. Eu ainda lembro exatamente do som do telefone tocando naquela manhã. Era um toque comum, desses que a gente ouve todos os dias, mas naquele dia pareceu mais alto, mais urgente, como se o mundo estivesse tentando me avisar que nada mais seria igual. Quando atendi, ouvi a voz trêmula de seu Firmino, o capataz que trabalhou com nossa família por mais de 30 anos. Ele nunca foi de gaguejar, nunca foi de demonstrar medo, mas naquele momento parecia um menino perdido no meio da noite. Dona Helena, a senhora precisa vir para a fazenda agora. Tem uma coisa aqui que não pode esperar. O jeito como ele disse aquilo já bastava para gelar o meu sangue. 3 dias antes eu tinha enterrado Roberto sob a sombra da mangueira antiga que ele tanto gostava. Eu ainda sentia o cheiro das flores, ainda ouvia as orações, ainda carregava o peso do luto como se fosse uma pedra amarrada ao peito. Não estava pronta para mais nada, mas a urgência na voz de Firmino não me deixou alternativa. Arrumei minhas coisas devagar, quase como se estivesse com medo de confirmar que algo terrível realmente havia acontecido. A casa em Belo Horizonte estava silenciosa demais. Cada cômodo carregava a ausência de Roberto. A caneca de café que ele usava todas as manhãs, a cadeira na qual ele lia jornal, o cheiro da colônia que ainda pairava no ar. Tudo era lembrança. Tudo era dor. Peguei as chaves do carro e respirei fundo antes de sair. A estrada até a fazenda sempre foi um lugar de paz para mim. Árvores altas dos dois lados, o cheiro de terra molhada, pássaros cruzando o céu. Mas naquele dia eu só conseguia sentir um aperto crescente no peito. Era como se algo estivesse se aproximando devagar, pronto para destruir tudo o que eu acreditava saber sobre o homem com quem vivi por quase 40 anos. Quando cheguei, a entrada da fazenda parecia diferente, não pela aparência, mas pela sensação. Era como se o lugar estivesse me observando, esperando minha reação. Firmino estava parado no portão, segurando o chapéu nas mãos. Ele me olhou com um misto de respeito e medo. Ainda bem que a senhora veio depressa. Eu não sabia o que fazer. O rosto dele estava pálido. Ele me guiou sem dizer muita coisa, andando rápido pelos caminhos de terra batida, até chegarmos ao antigo estábulo que Roberto havia mandado fechar há mais de 20 anos. Aquela construção sempre me deu uma sensação estranha. Era como se guardasse uma história que ninguém queria contar. Eu nunca questionei Roberto sobre isso. Ele dizia que ali só havia coisas antigas, sem importância. E eu, por amar demais, aceitei. Quando Firmino abriu a porta, a madeira rangeu como se protestasse. A luz entrava pelas frestas, iluminando partículas de poeira que dançavam no ar. E ali, no centro do estábulo, estava o velho baú de ferro. Eu o reconheci na mesma hora. Roberto sempre o manteve fechado, como um tesouro proibido. A senhora precisa ver isso com seus próprios olhos. Firmino deu um passo para trás, deixando que eu me aproximasse.
Meu coração batia tão forte que parecia ecoar pelo espaço vazio. Coloquei a mão sobre a tampa do baú e senti o metal frio. O cadeado estava quebrado. Alguém o havia aberto recentemente. Dentro havia papéis cuidadosamente organizados, pastas amareladas pelo tempo, documentos assinados na semana anterior à morte de Roberto, e no topo, um envelope com meu nome escrito por ele. A caligrafia firme, inclinada, a mesma que usou nas tantas cartas de amor que me mandou quando éramos jovens. Meus dedos tremiam, mas antes que eu tivesse coragem de pegar o envelope, meus olhos foram atraídos para algo preso na parte interna da tampa do baú. Uma fotografia. Uma mulher jovem vestida de branco. Os cabelos escuros presos de forma elegante, um sorriso suave no rosto. Ela era linda. E não era eu. Abaixo da foto, uma data escrita à mão, 15 de agosto de 1976. Senti o chão sumir. A imagem daquela mulher me atingiu como uma tempestade inesperada. Firmino ficou imóvel, quase sem respirar, como se soubesse que estava testemunhando algo que não deveria. Eu toquei a foto com cuidado, como se ela pudesse se desfazer. A sensação era de estar diante de uma memória que não me pertencia, de Roberto com alguém que eu nunca soube que existiu. Foi nesse instante que percebi que tudo o que eu vivi com ele talvez tivesse uma parte que nunca me foi mostrada, uma história escondida, um capítulo que eu não sabia que precisava ler, e então peguei o envelope. Era pesado, era final, e era o começo de algo que eu ainda não entendia. Apertei o envelope contra o peito por um instante, tentando achar coragem. Era estranho como um simples pedaço de papel. Podia pesar mais que uma mala cheia de pedras. Sentei em um banco velho ao lado do estábulo. O cheiro de madeira antiga, de feno seco e de terra misturada com lembranças parecia apertar minha garganta. Firmino permanecia perto da porta, como se estivesse me protegendo de algo que nem ele sabia nomear. Quando finalmente rompi o lacre do envelope, a primeira coisa que senti foi o perfume leve que ainda parecia vir de Roberto, como se ele tivesse escrito aquelas palavras na noite anterior. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Na verdade, era como se Roberto estivesse preparando o terreno para uma verdade muito maior, muito mais dolorosa, que viria nas páginas seguintes, e isso me deixava ainda mais inquieta. Enquanto lia, lágrimas escorriam pelo meu rosto. Não era apenas tristeza, era também raiva. Como ele pôde? Como ele pôde me deixar carregando esse peso, sozinha, no momento em que eu mais precisava dele? Era injusto, cruel e, ao mesmo tempo, parte de mim ainda o amava profundamente, e era essa mistura de amor e dor que me destruía por dentro. Fechei a carta por um instante, incapaz de continuar. Olhei para a fotografia novamente. A mulher parecia sorrir para mim, como se soubesse algo que eu estava prestes a descobrir. E o olhar dela me perseguiu como uma sombra. Quem era ela? Por que Roberto guardou aquela foto por tantos anos? Por que ficou escondida naquele baú proibido? Eu precisava de respostas, mas parte de mim temia encontrá-las. Quando respirei fundo e continuei a leitura, Roberto falava sobre uma fase da vida dele que eu nunca tinha imaginado. Antes de me conhecer, antes de chegarmos à fazenda, antes de construirmos nossa história juntos, um pedaço de passado que ele acreditava ter deixado para trás, mas que, claramente, nunca o abandonou. Quanto mais eu lia, mais meus dedos tremiam. Era como se o papel queimasse minha pele. A cada frase, eu sentia as paredes do estábulo se apertarem, me sufocando. Meu corpo inteiro parecia reagir àquelas palavras, como se estivesse sendo empurrado para um abismo invisível. Quando terminei de ler a primeira página, não consegui prosseguir. Era informação demais. Dor demais. O nome daquela mulher. O que ela significava. O motivo da foto. A maneira como Roberto escreveu aquilo me fez entender que o que estava por vir era ainda pior. A carta parava exatamente no ponto em que ele começaria a revelar o segredo principal. Fechei os olhos e respirei fundo várias vezes. Senti meus batimentos acelerados como se eu estivesse correndo.
Mas eu não estava. Estava apenas sentada no mesmo lugar onde tantas verdades estavam prestes a ser expostas. Uma sensação de vertigem tomou conta de mim. Eu precisava de tempo. Precisava de alguns segundos para absorver o que já sabia. Olhei para Firmino, que parecia tão aflito quanto eu. Seu Firmino, quem mais sabe que este baú foi aberto? Só eu, senhora. Juro pela minha vida. A sinceridade dele me trouxe certo alívio, mas um alívio frágil, como se pudesse se quebrar a qualquer instante. Eu me levantei devagar, segurando o envelope com força. Não tinha condições emocionais de continuar ali dentro. O cheiro, o silêncio, as memórias invisíveis que pareciam pairar sobre o lugar. Tudo aquilo estava me esmagando. Saí do estábulo e senti o vento bater no meu rosto. O céu estava cinzento, como se acompanhasse o meu luto duplo. A fazenda inteira parecia carregada de uma energia pesada, quase como se estivesse guardando segredos próprios. Caminhei até o carro, mas antes de entrar, me virei para observar a paisagem. Ali estava minha vida inteira. Minha casa, meu casamento, meu passado, e agora tudo isso estava prestes a ser revirado. Eu sentia, mesmo sem querer admitir, que a carta de Roberto continha algo capaz de mudar tudo o que eu entendia sobre ele, sobre mim, sobre nós, mas por mais que eu tentasse imaginar o que viria nas próximas páginas, nada parecia fazer sentido. O medo se misturava à curiosidade, e ambos se tornavam uma força que me empurrava para frente e me puxava para trás ao mesmo tempo. Com o envelope na mão, sentei no banco do carro e fechei a porta. Aquele silêncio repentino, abafado, me deu a sensação de estar isolada do mundo. Era só eu e a verdade que esperava para ser lida. Abaixei a cabeça e encostei a carta no colo. Sabia que quando voltasse a abri-la, não haveria retorno. O que estivesse escrito naquelas páginas mudaria minha vida para sempre. E eu não estava pronta. Mas a verdade não espera. Ela sempre encontra um jeito de ser revelada. O céu escureceu um pouco mais. O vento soprou com mais força. E foi naquele instante, sentada sozinha no carro com a carta fechada sobre minhas pernas, que percebi: o que eu estava prestes a descobrir não dizia respeito apenas ao passado de Roberto, dizia respeito ao meu futuro, e ao futuro de alguém que eu ainda nem sabia que existia. Fiquei alguns minutos dentro do carro com a carta fechada sobre as minhas pernas, tentando encontrar coragem. Lá fora, o vento soprava forte, levantando poeira do terreiro da fazenda. Era como se a própria terra estivesse inquieta, antecipando a tempestade que estava prestes a cair sobre mim. Quando respirei fundo e finalmente abri a carta novamente, minhas mãos já estavam tão trêmulas que mal consegui segurar o papel. Continuei a leitura. Helena, antes de você entrar na minha vida, antes de tudo o que construímos juntos, houve uma mulher. O nome dela era Marcele. Nós estávamos noivos. Ela desapareceu 2 semanas antes do casamento. Nunca mais soube dela. Nunca consegui entender por que ela me deixou. Meus olhos ardiam ao ler aquilo. A mulher da foto tinha nome, tinha história, e fazia parte de um passado que Roberto nunca havia dividido comigo. Mas a parte seguinte da carta foi como um golpe direto no peito. 6 meses atrás, recebi uma carta dela. Uma carta dizendo que estava doente. Muito doente, e que precisava me contar a verdade antes de morrer. Helena, ela estava grávida quando foi embora. Eu apertei a carta com tanta força que quase amassei o papel. A fazenda pareceu girar ao meu redor. Era como se cada palavra tivesse o poder de arrancar um pedaço de mim. Grávida, grávida dele, grávida antes de me conhecer, grávida antes de tudo. Era uma ferida antiga, mas que para mim se abria pela primeira vez. Voltei a ler. Mesmo sem ar, ela teve o bebê sozinha, em segredo, e o entregou para adoção logo depois que nasceu. Nunca me contou, nunca me deu a chance de conhecê-lo, de ser pai, de assumir minha responsabilidade. Meu estômago se revirou. Uma náusea pesada subiu pela garganta. Eu tentei respirar, mas parecia que o ar não chegava. A dor não era só física. Era emocional. Era existencial. Era como se toda a minha vida estivesse sendo reposicionada diante de mim. Peguei a carta inteira com as 2 mãos. Não conseguia acreditar que Roberto havia escondido aquilo por 40 anos.
Não conseguia acreditar que carreguei essa história sem saber durante quase toda a minha vida adulta. Mas o pior ainda estava por vir. Helena, nosso filho, o filho que ela escondeu de mim. Ele é real. Ele existe. Ele cresceu. Ele é um homem feito. E eu preciso que você o encontre. Senti um frio percorrer todo o meu corpo. Uma onda de choque que me deixou paralisada. O papel escorregou das minhas mãos e caiu no banco ao meu lado. A cabeça latejava. O coração parecia bater no meu ouvido. Um filho, um homem adulto, um estranho que compartilhava o sangue do meu marido. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você e vamos juntos criar algo especial. Um filho que nunca conheceu, um filho que ele buscou somente no fim da vida, um filho que agora ele colocava nas minhas mãos como um pedido final, como um testamento emocional. Eu continuei lendo, mesmo sentindo o coração partir. Eu deveria ter lhe contado. Eu sei disso. Mas tive medo. Medo de te perder. Medo de você achar que amei outra pessoa mais do que amei você. Medo de você achar que uma parte de mim ainda vivia naquele passado. Eu estava errado. E agora estou pagando por isso. Não tenho mais tempo. Não vou conseguir te explicar tudo pessoalmente. Por isso te peço, por tudo o que vivemos, por tudo o que fomos, por tudo o que você representou para mim. Encontre Henrique. Conte a verdade. Faça o que eu não tive coragem de fazer. Foi demais. Fechei a carta de uma vez. Travei a respiração para não desmoronar ali mesmo. Saí do carro quase tropeçando, tentando encontrar ar, firmeza, qualquer coisa que me salvasse de afundar no desespero. Fiquei parada no meio do terreiro, olhando o horizonte. As montanhas de Minas pareciam mais distantes do que nunca. A vida que eu conhecia estava aos poucos se despedaçando, e eu não tinha ideia de como juntar tudo outra vez. E naquele momento, uma pergunta me atravessou com força. Por que ele colocou isso nas minhas mãos? Por que eu? Por que agora? Respirei fundo, mas a dor continuava ali, quente, afiada, insistente. Se você estivesse no meu lugar, o que faria? Você perdoaria Roberto ou acharia que ele me traiu com o silêncio dele? Me diga nos comentários sua opinião. Diga sua idade ou de onde você me acompanha. Quero saber se existe alguém que entende essa dor que estou sentindo. E se você acha que meu sofrimento é justo, clique em gostei e se inscreva para acompanhar os próximos capítulos. Ainda tem muita verdade para ser revelada. Com a carta ainda na mão, eu senti um arrepio profundo, uma intuição, uma sensação de que aquilo era apenas a primeira parte, a superfície de um segredo muito maior. Porque havia algo na carta que Roberto não tinha explicado. Algo sobre Marcele, algo sobre Henrique, algo que ele deixou nas entrelinhas. E eu sentia que quando eu descobrisse, nada em minha vida continuaria igual. Eu fechei os olhos e tentei respirar devagar, mas era como se o ar tivesse ficado pesado demais para entrar nos meus pulmões. A carta continuava sobre minha mão, quente, quase viva, como se carregasse o último sopro de Roberto. Havia tanto para sentir que eu não sabia por onde começar. Dor, raiva, medo, culpa, ciúme, e por baixo de tudo isso, uma pergunta que queimava como fogo. Quem era Henrique? Eu me sentei novamente no banco do carro, abrindo a carta pela última vez. Havia uma página final que eu não tinha percebido antes, dobrada de um jeito diferente. Quando a desdobrei, vi um pequeno anexo escrito com a mesma letra firme de Roberto. Helena. No baú, junto aos documentos, você encontrará um dossiê completo. O nome verdadeiro de Henrique, sua idade, suas últimas fotografias, seu endereço, tudo o que consegui reunir antes do meu corpo desistir de mim. Por favor, cuide disso por nós dois. Senti um tremor subir pela minha espinha. A ideia de que, naquele momento, em algum lugar de Campinas, vivia um homem que carregava o sangue de Roberto sem saber, era avassaladora. Eu imaginava o rosto dele, imaginava o jeito dele falar, imaginava se ele tinha o sorriso de Roberto ou seus olhos firmes. A verdade tinha peso e forma. Não era mais teoria. Era um homem, vivo, real. Olhei em direção ao velho estábulo, ainda com a porta entreaberta. Havia um silêncio lá dentro que parecia me chamar.
como se o passado estivesse implorando para ser desenterrado de uma vez. Não consegui resistir. Entrei novamente. O baú estava exatamente como eu havia deixado, os papéis organizados, a fotografia da mulher presa na tampa, e ali no fundo, uma pasta de cor amarela com o nome Henrique, escrito com caneta azul. Toquei a pasta como quem toca um segredo proibido. Quando abri, a primeira coisa que vi foi uma foto recente. O coração quase parou. Um homem de meia-idade caminhando com uma mochila nas costas e um livro na mão, o cabelo castanho com fios grisalhos. Uma expressão tranquila, e algo no modo dele olhar para o chão, como se carregasse uma solidão antiga. Ele parecia Roberto. Meu Deus, ele parecia demais com Roberto. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei no chão de terra do estábulo e respirei fundo. Era como ver o passado renascido diante dos meus olhos. A semelhança era tão gritante que doeu. Era impossível negar. Aquele homem era filho de Roberto. Era sangue dele. Era história dele. E agora, de alguma forma que eu ainda não entendia, era parte da minha vida também. Continuei folheando a pasta. Havia cópias de documentos, endereço, número de telefone, dados do trabalho. Um relatório descrevendo a rotina dele. E então, uma linha escrita pelo investigador que me deu um arrepio. Indivíduo calmo, reservado, vive sozinho, não possui família conhecida, possui hábitos simples, lê muito, trabalha demais, evita envolvimento emocional. Fechei o relatório com força. Um aperto tomou meu peito, a ideia de que aquele homem tinha crescido sem saber de onde veio, sem saber o nome do pai, sem saber que havia sido desejado, doeu de um jeito que eu não esperava. Doeu como se fosse meu também. Eu levantei lentamente, segurando a pasta contra o peito, e saí do estábulo sem dizer nada a Firmino. Ele apenas me seguiu com os olhos, como se entendesse que eu precisava de silêncio. Entrei no carro e fiquei olhando para a estrada de terra que levava até o portão da fazenda. Aquela estrada que tantas vezes percorri ao lado de Roberto. Aquela estrada que agora parecia me levar para uma vida completamente diferente. E então me perguntei em voz baixa: o que eu vou fazer? Era uma pergunta sem resposta. Uma pergunta que ecoava no fundo da minha alma. Parte de mim queria fugir. Fingir que nunca encontrei o baú. Que nunca li a carta. Que nunca descobri nada. Mas outra parte, uma parte que eu nem sabia que existia, queria conhecer Henrique. Queria olhar nos olhos dele. Queria saber quem ele se tornou. E, acima de tudo, queria entender por que Roberto tinha esperado até o fim da vida para se confessar. Por que ele me deixou essa missão? Por que ele escolheu que eu, justamente eu, fosse a ponte entre o passado e o futuro dele? O sol começava a baixar quando eu liguei o carro. A luz alaranjada batia nos campos e criava sombras longas que se arrastavam pelo chão como lembranças antigas. Dirigi devagar até o portão. Firmino abriu para mim sem dizer uma palavra. Antes de sair, ele se aproximou da janela. Dona Helena, a senhora não está sozinha. O que quer que seja isso? Eu estou com a senhora. A gentileza dele quase me fez chorar. Mas eu segurei. Não podia desabar ali. Ainda não. A estrada parecia interminável. Cada árvore que passava parecia me observar. Cada curva parecia sussurrar. Eu tinha uma decisão para tomar. Uma que não poderia ser desfeita. E foi exatamente na metade da estrada que a pergunta mais difícil de todas me atingiu como um raio. Se eu encontrar Henrique, o que eu vou dizer a ele? Eu apertei o volante. O carro continuou seguindo. O sol continuou descendo. E dentro de mim, algo começou a mudar. Como se uma porta estivesse sendo aberta. Como se eu estivesse me preparando sem perceber. Eu não sabia como, eu não sabia quando. Mas sabia que aquela verdade não ia ficar guardada. O segredo já tinha despertado. E eu também. Voltei para casa com a carta de Roberto ainda queimando em minhas mãos. A estrada entre a fazenda e Belo Horizonte nunca pareceu tão longa e tão silenciosa. Era como se cada árvore, cada curva e cada sombra estivesse repetindo o mesmo nome dentro de mim. Henrique, um nome que até aquela manhã eu nunca tinha ouvido,
mas que agora parecia ocupar um espaço enorme em minha mente. Quando finalmente cheguei em casa, deixei a bolsa no sofá e me sentei sem forças. O relógio na parede marcou alguns minutos que eu nem senti passar. Era como se eu tivesse sido arrancada da minha própria vida e colocada em outra realidade. A carta estava sobre a mesa de centro e eu não queria olhar para ela de novo. Mas, ao mesmo tempo, era impossível ignorar o peso daquele envelope. Foi naquele momento que pensei em Sofia, a irmã mais nova de Roberto. Se havia alguém que poderia me ouvir sem julgar, alguém que poderia me ajudar a colocar meus sentimentos em ordem, era ela. Peguei o telefone com mãos trêmulas. Quando ela atendeu, sua voz soou cheia de carinho e preocupação. Helena, você está bem? Fiquei sabendo pela família que você passou pela fazenda hoje. Aconteceu alguma coisa. Minha voz falhou antes mesmo de formar qualquer palavra. Quando finalmente consegui falar, tudo o que saiu foi um desabafo quase sufocado. Sofia, eu preciso de você. Ela não perguntou mais nada. Apenas disse que viria no primeiro horário da manhã. Aquela noite foi longa demais. Me virei na cama por horas, incapaz de fechar os olhos sem ver a foto de Marcele presa à tampa do baú. A imagem dela me perseguia como um fantasma desconhecido e silencioso. Por que Roberto guardou aquela foto por tanto tempo? Quem ela era para ele, além de uma antiga noiva? Que tipo de marca ela deixou na vida dele, para que ele escondesse isso de mim? Quando o sol começou a nascer, a campainha tocou. Era Sofia. Ela entrou rapidamente e me abraçou com força. O abraço dela quebrou a última resistência que eu ainda tinha e desabei. Chorei como não tinha chorado nem no enterro. Chorei como se estivesse abrindo espaço dentro de mim, para entender a verdade. Depois que consegui me acalmar, Sofia me ajudou a sentar no sofá. Eu contei tudo: o telefonema de Firmino, o baú, a foto, a carta, cada detalhe, cada palavra que Roberto deixou escrita, e enquanto eu falava, ela não me interrompeu. Apenas segurou minha mão com firmeza, como se estivesse tentando dividir comigo o peso daquela revelação. Quando terminei, ela deixou escapar um longo suspiro. Eu sabia que Roberto tinha segredos, mas nunca imaginei algo assim. Helena, ele errou com você, mas eu sei que ele te amou. Isso não muda o que você está sentindo, eu sei. Mas quero que você lembre que a história dele nunca foi simples. Aquelas palavras me atingiram de um jeito estranho. Parte de mim queria rejeitar qualquer tentativa de justificar o silêncio de Roberto, mas outra parte, uma parte cansada e fragilizada, queria acreditar que havia uma razão, que havia algo por trás daquele segredo que eu ainda não tinha entendido. Sofia me perguntou se eu queria ver a pasta que estava no baú. Eu hesitei por alguns segundos, mas sabia que não adiantaria fugir. Ela abriu a pasta devagar, colocando as fotografias e documentos sobre a mesa. Quando vimos a imagem de Henrique novamente, Sofia levou a mão à boca. Meu Deus, ele é a cara do Roberto. Eu apenas assenti, sentindo meu coração se contrair. Era impossível negar. A semelhança era evidente, quase dolorosa. Henrique tinha os mesmos olhos, a mesma postura silenciosa, o mesmo olhar distante que Roberto tinha quando estava mergulhado em seus pensamentos. Enquanto observávamos a pasta, algo dentro de mim começou a mudar. Até então, tudo o que eu sentia era dor e traição. Mas naquele momento, olhando para a foto daquele homem que cresceu sem pai, senti outra coisa. Algo que eu não esperava. Uma pontada de compaixão, como teria sido a vida dele. Ele sabia que havia sido adotado. Ele se perguntava sobre sua origem. Ele se sentia incompleto, como se faltasse uma peça da própria história. Levantei a fotografia com cuidado. Ela tremia entre meus dedos, e eu percebi que, sem querer, já estava fazendo perguntas que antes eu não teria sequer considerado. Quem é você, Henrique? O que você sabe sobre a própria vida? E o que você vai sentir quando descobrir que o homem que poderia ter sido seu pai nunca teve coragem de te procurar? Sofia colocou a mão em meu ombro. Helena, talvez você precise vê-lo. Pelo menos uma vez. Você não precisa tomar nenhuma decisão agora. Só precisa entender o que está sentindo. Olhei para ela em silêncio.
Eu sabia que ela tinha razão, mas também sabia que a decisão de procurar Henrique mudaria tudo para sempre. E foi exatamente nesse momento que o medo voltou. E se ele me rejeitar? E se ele não quiser saber da verdade? E se eu abrir uma ferida que ele tentou passar a vida toda escondendo? As perguntas começaram a se acumular, uma em cima da outra, como ondas quebrando sem parar. E foi exatamente nesse turbilhão que algo inesperado aconteceu. O telefone de Sofia vibrou sobre a mesa. Ela olhou para a tela e franziu a testa antes de atender. Era Firmino. Pelo tom da voz dele, percebi que algo o deixava inquieto. Dona Sofia, a senhora ainda está com a Helena. É melhor vocês saberem de uma coisa. Meu coração disparou imediatamente. Sofia colocou o telefone no viva voz para que eu pudesse ouvir. A voz de Firmino saiu abafada, misturando respeito e urgência. Ontem à noite, depois que a senhora foi embora, alguém entrou no estábulo. A porta estava aberta quando voltei hoje cedo. Meu sangue gelou. A pasta estava em minha casa, mas o baú tinha mais documentos. Quem teria interesse naquilo? Por quê? Firmino continuou. Eu dei uma olhada com cuidado. Parece que nada foi levado, mas alguém mexeu no baú. Alguém abriu tudo. Não era só curiosidade. Era como se estivesse procurando alguma coisa específica. Senti uma onda de preocupação tomar conta de mim. Quem mais sabia daquele baú além de nós três? O advogado de Roberto, a mulher responsável pela fazenda. Talvez alguém ligado ao Antigo Testamento. Eram hipóteses que me atravessavam com força, e nenhuma delas era reconfortante. Sofia tentou manter a calma. Firmino, você viu alguma marca de carro? Alguma pegada? Qualquer coisa? Ele negou. Nada claro. Só sei que essa pessoa sabia exatamente onde entrar. E não forçou nada. Desligamos o telefone. O silêncio que tomou conta da sala era denso, quase palpável. Sofia passou a mão no rosto, pensando, mas eu já estava sentindo outra coisa, algo como um aviso, um pressentimento. Se alguém estava mexendo no passado de Roberto, aquela pessoa podia estar atrás do mesmo segredo que nós, ou tentando escondê-lo. E isso mudava tudo. Olhei para a pasta sobre a mesa. Para a foto de Henrique. Para o olhar silencioso de um homem que nem imaginava estar no centro de uma história cheia de rachaduras, e percebi que não se tratava apenas de dor e revelações pessoais. Havia mais em jogo. Muito mais. Sofia percebeu minha inquietação e perguntou: Helena, o que você está pensando? Respirei fundo. Eu não tinha uma resposta clara, mas sabia que estava prestes a atravessar uma linha da qual não poderia voltar. Sofia. Alguém mexeu naquele baú porque sabia que havia algo importante lá. Algo que talvez Roberto não quisesse que ficasse escondido para sempre. Ou algo que alguém não quer que venha à tona agora. Ela me encarou por alguns segundos antes de perguntar com a voz baixa: Você acha que isso tem a ver com Henrique? Eu não sabia, mas a sensação de que tudo estava conectado era forte demais para ignorar. Fui até a janela e olhei a rua. O mundo parecia igual, mas dentro de mim tudo já tinha mudado. Minha vida, que antes parecia tão certa, agora era um terreno desconhecido, e Henrique estava no centro disso. Sofia se levantou e veio até mim. Helena, talvez seja exatamente por isso que Roberto pediu que você o encontrasse. Talvez ele soubesse que alguma coisa poderia acontecer, que alguém poderia tentar interferir. Ele confiou essa missão para você, porque sabia que você teria coragem de seguir adiante. As palavras dela ecoaram dentro de mim. Eu queria acreditar que era forte, mas tudo o que eu sentia naquele momento era medo, medo do que encontraria. Medo de magoar alguém, medo de abrir uma porta que depois não conseguiria mais fechar. Mas o medo não apagava uma verdade simples. Henrique existia. Ele era carne e osso. Ele era filho de Roberto, e talvez estivesse vivendo sua vida sem fazer ideia de que alguém o observava, de que alguém talvez estivesse mexendo no seu passado, de que sua história estava prestes a se entrelaçar com a minha. Voltei para a mesa, peguei a fotografia de Henrique mais uma vez, encostei os dedos sobre o rosto dele na imagem e senti algo que ainda não tinha sentido desde que descobri tudo.
senti responsabilidade. Responsabilidade por aquilo que Roberto deixou para trás. Responsabilidade pelo silêncio dele. Responsabilidade pelo futuro que poderia mudar completamente para todos nós. Olhei para Sofia e disse com a voz firme, mesmo que por dentro eu ainda estivesse despedaçada: eu preciso ver ele. Sofia assentiu devagar, como se já soubesse que essa seria minha decisão. Foi então que uma última pergunta tomou conta de mim, tão forte que fez minha respiração falhar. Quando eu olhar nos olhos de Henrique pela primeira vez, o que eu vou encontrar ali? E antes que eu pudesse responder a mim mesma, senti no fundo da alma que a resposta poderia mudar tudo para sempre. Eu não sabia se queria chorar, gritar ou levantar e ir embora, talvez tudo ao mesmo tempo. E antes que eu conseguisse reagir, Marcele segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Helena. O que vem agora é ainda mais difícil. Os olhos dela fixaram nos meus com uma urgência que me fez sentir um arrepio profundo, porque a verdade é que... Ela parou. Tossiu. A enfermeira se aproximou. O monitor ao lado da cama apitou alto, e eu senti que aquilo que ela tentou dizer era algo que mudaria tudo mais uma vez. Eu estava prestes a entrar em uma parte da vida de Roberto que nunca me pertenceu, e ter alguém ao meu lado tornava tudo menos assustador. Arrumamos nossas malas e no dia seguinte seguimos viagem. A estrada até Campinas parecia interminável. O rádio tocava músicas antigas que eu costumava ouvir com Roberto, mas naquele momento cada letra parecia um lembrete doloroso do que eu tinha perdido. Mesmo assim, continuei olhando pela janela, tentando me preparar para o desconhecido. Campinas era movimentada, cheia de carros, de prédios altos e pessoas apressadas. Nada ali lembrava a calmaria da fazenda. Era quase irônico pensar que o filho de Roberto tinha vivido naquele cenário urbano, enquanto eu e Roberto vivíamos em meio à terra, ao silêncio e ao cheiro de café coado no fogão de lenha. Era como se fossem dois mundos completamente diferentes que nunca deveriam ter se cruzado, mas que agora estavam prestes a colidir. Seguimos direto para o hospital, onde Marcele estava internada. Eu carregava a pasta com o relatório do investigador comigo, como se aquilo fosse um tipo de escudo. A cada passo que eu dava pelo corredor frio e iluminado, sentia meu coração bater mais rápido. O Hospital das Clínicas era enorme, com gente entrando e saindo, anúncios ecoando pelos alto-falantes e o cheiro forte de desinfetante que parecia grudar na pele. Quando chegamos ao setor de oncologia, algo dentro de mim ficou mais pesado. O ambiente tinha um silêncio diferente, um silêncio cheio de histórias que estavam chegando ao fim. Histórias de pessoas que lutavam para encontrar mais um dia, mais uma chance. E eu sabia que Marcele estava ali, em uma dessas portas, talvez esperando saber se tinha tempo suficiente para reparar o passado. A enfermeira nos guiou até o quarto. Antes de entrar, parei diante da porta com a mão na maçaneta. Meu coração parecia martelar dentro do peito. Sofia olhou para mim e apertou meu braço. Helena, você não está sozinha. Respire. Você consegue. Assenti devagar. Girei a maçaneta e entrei. Marcele estava deitada de lado, voltada para a janela. O corpo era frágil, quase transparente sob o lençol branco. O cabelo ralo. A pele muito pálida. Por um segundo, senti uma fisgada de culpa. Eu não estava ali como inimiga, mas era impossível não sentir que estávamos ligadas pela mesma dor. Uma dor que tinha começado muitos anos antes de mim e de qualquer segredo revelado. A enfermeira tocou levemente no ombro dela. Marcele, você tem visitas. Ela virou o rosto devagar. Seu olhar demorou alguns segundos para focar. Mas quando finalmente me viu, algo mudou. Ela arregalou um pouco os olhos. Reconheceu, não a mim, mas a situação. O elo. Você é Helena, a esposa dele. A voz dela era fina, quase um sussurro quebrado. Meu estômago se apertou. Não consegui responder de imediato, apenas dei um passo à frente. Sou. Vim porque preciso falar com você. Ela fechou os olhos por um instante, como se reunisse forças para algo que já sabia que seria doloroso. Quando abriu novamente, lágrimas pequenas se formaram no canto dos olhos. Eu sabia que esse dia ia chegar,
Sofia puxou uma cadeira para que eu me sentasse. Eu me aproximei devagar, como se o ar ao redor de Marcele pudesse se partir com qualquer movimento brusco. Ficamos alguns segundos em silêncio, até que ela respirou fundo. Ele nunca te contou, nunca disse nada sobre mim. Nunca explicou por que fui embora. Balancei a cabeça devagar. A imagem da foto presa no baú voltou à minha mente como um raio. Eu só descobri agora, depois que ele morreu. Achei a carta. Vi a foto. Marcele levou as mãos magras ao rosto, cobrindo metade dele. O pesar era nítido. Não era fingimento. Não era culpa superficial. Era dor antiga, arrependimento profundo. Helena, tudo o que eu fiz naquela época foi por medo, não para machucá-lo, muito menos para te ferir, e muito menos para ferir Henrique. O nome dele fez minha respiração travar. Eu precisava entender o que tinha acontecido. Precisava ouvir da boca dela o que Roberto não teve coragem de me contar. Marcele engoliu em seco, seus olhos fixos em algum ponto distante como se estivesse voltando no tempo. Eu estava grávida e sabia que meu pai nunca aceitaria. Ele era um homem duro, implacável. Ser mãe solteira naquela época era como carregar um estigma que destruía vidas. Eu tinha medo. Medo de perder tudo. Medo de Roberto perder tudo. Ela fez uma pausa longa, respirando com dificuldade. Então eu fui embora. As palavras atravessaram o quarto como um lamento. Eu virei o rosto por um instante, sentindo a dor dela e a minha se misturarem. Mas havia muito mais que eu precisava saber. E foi exatamente quando Marcele abriu a boca para continuar que algo na expressão dela mudou. Um tremor leve percorreu seu rosto. Os olhos se encheram de lágrimas. Helena, há algo que você ainda não sabe. Algo que Roberto nunca teve coragem de escrever. Ela inspirou fundo. E é sobre Henrique. Quando ouvi Marcele dizer que havia algo sobre Henrique, que Roberto nunca teve coragem de escrever, senti um arrepio profundo percorrer minha nuca. Era como se o ar dentro do quarto ficasse mais denso, mais pesado, forçando cada um de nós a enfrentar algo que ainda não tinha nome. Marcele fechou os olhos por alguns segundos, como se estivesse recolhendo fragmentos da própria memória antes de continuar. Helena, eu não fui embora porque quis. Fui porque sabia que minha presença destruiria Roberto. Mas quando descobri que estava grávida, a verdade é que eu fiquei desesperada. Meu pai ameaçou me expulsar de casa se eu não desaparecesse. Ele também disse que, se Roberto insistisse em se envolver, arruinaria o nome dele e da família dele. Naquela época, as coisas eram cruéis. Você sabe, mulher sozinha, grávida, tudo era pecado. Eu só escutava, sem piscar. Era como se cada palavra fosse costurada na minha pele. Eu me escondi em Campinas na casa de uma prima distante, continuou ela. Trabalhei em qualquer coisa que aparecia, e então, Henrique nasceu. Eu olhei para ele pela primeira vez e senti que tinha cometido o maior erro da minha vida. Porque ele era igual ao Roberto, o mesmo olhar, o mesmo jeito de mexer as mãos. Eu não tinha como ficar com ele. Não tinha como protegê-lo. Então fiz o que achei que era certo. Entreguei o bebê para a adoção e desapareci. A voz dela vacilou. Lágrimas escorreram pela lateral do rosto, mas ela não tentou enxugá-las. Eu deveria ter contado a Roberto. Deveria ter deixado ele decidir. Mas eu estava quebrada, com medo. E quando a família que adotou Henrique o pegou no colo, eu entendi que aquela era a única chance de dar a ele um futuro. Sofia se levantou da cadeira e caminhou até a janela, talvez para esconder as lágrimas que seus olhos começavam a produzir. Eu ainda estava imóvel. Cada nova informação caía sobre mim como uma pedra. Era muito, era intenso. E então Marcele inspirou profundamente, como se estivesse reunindo as últimas forças. Mas isso não é tudo, Helena. Há algo muito mais difícil de dizer. Meu coração acelerou. Eu me inclinei para a frente, sem conseguir evitar. O que é? Ela me encarou por alguns segundos antes de continuar. Eu encontrei Roberto 7 meses atrás. Pela primeira vez depois de 40 anos. Eu gelei. Tudo dentro de mim parou. Aquilo era inesperado, inimaginável. A carta de Roberto mencionava a mensagem que Marcele enviou, mas ele nunca escreveu que havia ido vê-la pessoalmente. Marcele percebeu meu choque e continuou devagar.
Entrou naquele quarto como se o tempo não tivesse passado, o mesmo olhar, a mesma postura. Mas havia dor, muita dor. E quando ele perguntou sobre o bebê, eu contei tudo. Contei sobre o medo, o abandono, a adoção. Contei sobre Henrique. Contei onde ele estava. Contei como ele cresceu. A voz dela falhou, e Roberto chorou. Chorou como um homem que carregou um peso por décadas sem saber. Ele chorou por tudo que perdeu, pelo filho que poderia ter criado, pela vida que nunca viveu. Eu senti um nó na garganta. Imaginar Roberto chorando por um filho que nunca conheceu era devastador. Ele nunca chorava. Nem quando perdemos nossos primeiros anos difíceis juntos, nem quando enfrentou prejuízos na fazenda, e agora eu descobria que ele chorou escondido, longe de mim, sem que eu pudesse segurar sua mão. Marcele continuou. Ele me disse que precisava encontrá-lo, que precisava saber quem era o filho dele antes de morrer. Mas você sabe, ele não teve tempo. O coração dele já estava falhando. Ele sabia que estava perto do fim. E eu acho que foi por isso que ele te deixou aquela carta. Foi tudo que ele conseguiu fazer. Eu senti meu peito se apertar, como se alguém estivesse empurrando uma pedra enorme contra minhas costelas. Eu me aproximei mais da cama. Precisava olhar Marcele nos olhos. Ele te disse algo mais, algo que eu preciso saber. Marcele hesitou, depois pressionou os lábios e finalmente respondeu: sim. Ele disse que tinha medo de que você me odiasse, que você achasse que ele viveu uma vida dupla. Mas ele me disse algo muito importante, algo que eu acho que você precisa ouvir. Meu corpo inteiro congelou. O que ele disse? Ela respirou fundo, juntando força das últimas reservas do corpo. Ele disse que te amava mais do que tudo, que a vida só ganhou sentido quando você chegou, que tudo antes de você era confusão e culpa. Ele me disse que, se tivesse conhecido você antes, nada disso teria acontecido. Meu coração derreteu como cera quente. Roberto nunca foi de palavras grandes, sempre amou em silêncio, sempre mostrou mais do que disse, mas ouvir aquilo, especialmente vindo de Marcele, mexeu comigo de uma maneira que eu não estava preparada. Sofia, ao meu lado, enxugou discretamente uma lágrima. Eu senti algo forte tomar conta de mim. Não era raiva, não era ciúme, não era inveja, era tristeza. Uma tristeza profunda por tudo que nunca foi dito, por tudo que ficou guardado, por tudo que poderia ter sido resolvido se o tempo tivesse sido mais generoso. Marcele respirou com dificuldade. A enfermeira entrou para ajustar os travesseiros, mas Marcele levantou a mão pedindo que ela esperasse um minuto. A mulher se aproximou e respeitou o gesto. Quando Marcele voltou a falar, sua voz era tão baixa que parecia desaparecer no ar. Helena. Roberto deixou algo para Henrique, algo que ele não escreveu na carta para você. Eu congelei. O que ele deixou? Marcele fechou os olhos. Parecia procurar coragem dentro de si para dizer as palavras certas. Helena. Roberto mudou o testamento 2 semanas antes de morrer, e ele... Ela parou. Respirou. Olhou para mim. Ele deixou a maior parte da fazenda para Henrique. A sensação foi como se o chão tivesse desaparecido debaixo dos meus pés. O mundo girou. Meu corpo ficou quente e frio ao mesmo tempo. Eu não consegui responder. Não consegui mover um músculo. A informação caiu sobre mim como um trovão silencioso, ecoando repetidamente dentro da minha cabeça. A maior parte da fazenda, para o filho que ele nunca conheceu. Marcele percebeu meu choque. Eu sei que é difícil. Eu sei, mas ele se sentia culpado. Ele queria deixar algo que mostrasse para Henrique que ele foi importante, mesmo sem saber. A dor atravessou meu peito como uma lâmina fina. Eu não sabia se queria chorar, gritar ou levantar e ir embora, talvez tudo ao mesmo tempo. E antes que eu conseguisse reagir, Marcele segurou minha mão com uma força surpreendente para alguém tão frágil. Helena. O que vem agora é ainda mais difícil. Os olhos dela fixaram nos meus com uma urgência que me fez sentir um arrepio profundo, porque a verdade é que... Ela parou. Tossiu. A enfermeira se aproximou. O monitor ao lado da cama apitou alto, e eu senti que aquilo que ela tentou dizer
Era algo que mudaria tudo mais uma vez. A imagem de Marcele tentando falar algo mais antes do monitor disparar não saiu da minha cabeça durante todo o caminho de volta do hospital. Eu dirigia em silêncio, com as mãos apertadas no volante e a mente completamente tomada pelas últimas palavras que ela conseguiu dizer. Sofia me observava de tempos em tempos, mas não dizia nada. Talvez porque soubesse que, naquele momento, nenhuma palavra seria suficiente para organizar o caos que estava se formando dentro de mim. Chegamos em Belo Horizonte ao entardecer. O céu parecia pesado e alaranjado, como se refletisse exatamente o que eu carregava dentro do peito. Quando parei o carro na garagem, vi a luz da sala acesa e meu coração deu um salto involuntário. Julian estava lá. Ele tinha me mandado mensagens durante o dia, mas eu não tive forças para responder. Agora eu teria que encarar meu próprio filho, e nada no mundo parecia mais difícil naquele momento. Sofia colocou a mão no meu ombro antes que eu saísse do carro. Helena, respira. Ele é seu filho. Ele vai entender. Mas eu não tinha tanta certeza. Juliano sempre foi intenso, emocional, impulsivo. E a revelação sobre Henrique certamente abalaria tudo o que ele acreditava sobre o pai. Quando entrei na sala, ele se levantou rapidamente. Seus olhos me examinaram com preocupação imediata. Mãe, onde a senhora estava? Eu liguei para você o dia inteiro. Sua voz era um misto de ansiedade e irritação contida. Eu tentei sorrir, mas minha expressão deve ter denunciado tudo. Filho, precisamos conversar. Juliano franziu o senho, como se já soubesse que algo ruim estava vindo. Ele se sentou devagar, apoiando os cotovelos nos joelhos, esperando que eu começasse. Sentei ao lado dele, coloquei a pasta sobre a mesa de centro, a mesma que tinha carregado comigo desde o dia em que abri o baú na fazenda. Aquela pasta parecia ter uma vida própria, sempre presente nos momentos mais decisivos. Filho, eu fui encontrar alguém hoje. Ele levantou os olhos rapidamente. Quem? A mãe do Henrique. Silêncio. Um silêncio tão profundo que quase pude ouvir meu próprio coração. A expressão de Juliano mudou completamente. Primeiro confusão, depois incredulidade. Depois uma dor que eu reconheci imediatamente. A dor de ver a imagem do pai se desfazendo. Ele ficou imóvel por alguns segundos, como se tentasse absorver cada palavra. A mãe dele. Sim, você conheceu essa mulher, você falou com ela. Falei. Ela contou muita coisa, Juliano. Coisas que seu pai não teve coragem de escrever na carta. Ele passou as mãos pelos cabelos, respirando fundo, tentando controlar a tempestade que eu via crescer dentro dele. E o que ela disse? Eu engoli em seco. A lembrança de cada frase dita por Marcele ainda queimava dentro de mim. Ela contou que deixou seu pai porque estava grávida, que teve medo, que foi ameaçada, que deu o bebê para a adoção, que carregou essa culpa a vida inteira. Os olhos de Juliano brilharam de um jeito estranho, como se ele estivesse prestes a chorar, mas se recusasse. Então meu pai sabia dessa história. Ele sabia que tinha outro filho. Eu respirei fundo. Ele soube no fim da vida. Ela contou para ele 7 meses atrás. Eles se encontraram. Ele chorou. Ele quis ver o Henrique. Mas não conseguiu. Ele estava doente demais. Juliano fechou os olhos com força, como se isso pudesse fazer desaparecer a dor. Mas ela só crescia. Quando ele falou novamente, sua voz veio quebrada. Então tudo isso aconteceu enquanto eu estava aqui. Enquanto eu estava vivendo minha vida. Ele estava sabendo que tinha um filho. E não me contou nada. Eu toquei a mão dele com delicadeza. Filho. Não foi porque ele queria te excluir. Ele estava confuso. Ele estava com medo. E quando percebeu o que precisava fazer, já era tarde demais. Juliano puxou a mão de volta, levantando-se abruptamente. Andou pela sala, respirando fundo, quase sem controle. Eu não acredito nisso. Eu não acredito que o pai fez isso comigo. A dor dele atravessou meu peito. Era a dor de um filho que sempre venerou o pai, que sempre acreditou no amor, nos valores, na verdade dele. Juliano virou para mim novamente. Tem mais alguma coisa. Não é só isso. Tem alguma coisa que você não me contou ainda. Estou sentindo. Eu congelei. Olá. É um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você.
e vamos juntos criar algo especial. A ligação entre os dois estava começando a nascer, mesmo no meio da dor. Mas eu sabia que o que Marcele tentou dizer no final ainda pairava sobre mim como uma sombra, e Juliano sentiu isso. Mãe, o que mais ela ia te contar? Eu hesitei, e no instante em que hesitei, os olhos dele se encheram de pavor. O olhar de Juliano sobre mim naquele momento parecia o de uma criança que acabou de perceber que o mundo é muito maior e muito mais cruel do que imaginava. Ele esperava respostas. Ele queria que eu preenchesse o vazio que estava crescendo dentro dele. E ao mesmo tempo, eu sabia que a verdade completa ainda era grande demais para caber na dor dele. Mãe, o que mais ela ia te contar? Por que a senhora ficou assim quando voltou? A voz dele tremia. Eu respirei fundo antes de responder. Juliano, ela tentou me contar algo, mas não conseguiu terminar. Ela ficou muito fraca. Os aparelhos começaram a apitar. E eu não sei qual era a última coisa que ela queria dizer. Era metade verdade. A parte mais devastadora ainda estava guardada dentro de mim, e só de pensar nela meu estômago se revirava. Juliano se levantou outra vez e começou a andar de um lado para o outro da sala. Eu não acredito que tudo isso estava acontecendo enquanto eu vivia como se nada tivesse mudado. Pai sabia que estava morrendo, sabia que tinha outro filho, sabia de tudo. E deixou a gente no escuro. A dor dele rasgava o ar. Sofia, que estava sentada em silêncio até então, finalmente falou. Juliano, seu pai cometeu erros. Todos nós cometemos, mas o que ele pediu para a sua mãe fazer, isso mostra que ele confiava nela. Ele queria que a verdade viesse à tona da maneira certa, que não fosse um choque sem explicação. Juliano parou no meio da sala, encarando a tia com os olhos cheios de lágrimas. Mas é isso que está acontecendo. É isso que eu estou sentindo. Um choque sem explicação. Ele se virou novamente para mim. Mãe, eu quero ver a pasta. Quero ver a foto dele. Quero saber como ele é. Meu coração parou por um segundo, mas eu sabia que esse momento chegaria. Aproximei-me da mesa, abri a pasta e entreguei a ele a fotografia de Henrique. Juliano a segurou com as duas mãos, como se fosse algo frágil, quase sagrado. O silêncio foi profundo. Ele observou cada detalhe. O olhar distante, o jeito simples, o cabelo com fios grisalhos, a expressão de alguém que carrega uma vida inteira nas costas. Ele parece comigo. A voz saiu como um sussurro. E era verdade. Havia algo no rosto de Henrique que lembrava Juliano. Um contorno, uma sombra, uma expressão. Era impossível negar. Juliano se sentou lentamente, como se tivesse perdido as forças. Mãe, eu não sei o que sentir. Sei que estou com raiva do pai, mas também sinto pena desse homem. Ele cresceu sem saber de onde veio, sem saber quem era o pai dele. E o pai? O pai não teve coragem de enfrentá-lo. Cheguei mais perto, toquei o ombro do meu filho. Eu sei, meu amor. Eu também sinto tudo isso. Sinto raiva, pena, dúvida, medo. Sinto que estou caminhando no escuro, mas sei que, de algum jeito, vamos encontrar uma forma de entender tudo isso. Juliano respirou fundo, tentando organizar os pensamentos. Sofia se aproximou. Juliano, seu pai amou você, talvez mais do que qualquer coisa no mundo. Mas ele era humano, carregava erros, culpas, inseguranças. Ele viveu preso ao passado, e quando tentou acertar, o tempo já estava acabando. Ele olhou para a tia, com os olhos mais calmos, mais cheios de tristeza. Eu sei, tia. Mas dói. Dói tanto. Eu o puxei para um abraço. Juliano se encolheu em meus braços como fazia quando era criança, quando chegava da escola chorando porque alguém tinha sido injusto com ele. E eu senti que naquele momento ele voltava para o mesmo lugar de vulnerabilidade. Quando ele finalmente se soltou, passou as mãos pelo rosto e disse: Eu quero conhecer ele, preciso olhar nos olhos dele, preciso saber quem ele é. Meu coração bateu mais rápido, esse passo mudaria tudo, mas eu sabia que não podia impedi-lo. Vamos encontrar Henrique juntos, respondi. Juliano assentiu,
mas sua expressão ficou séria. Só que antes, eu quero saber tudo. Tudo mesmo. Não quero mais segredos entre nós. Eu abri a boca para responder, mas antes que qualquer palavra saísse, o telefone da casa tocou. O som cortou o ar como uma lâmina. Olhamos uns para os outros, assustados. Eu me levantei e atendi. Alô? A voz do Dr. Montiel, o advogado de Roberto, preencheu a linha. Dona Helena, precisamos conversar. É urgente. Meu coração gelou. O que houve, doutor? Ele respirou fundo antes de dizer. É sobre o testamento do Roberto. Surgiu algo novo, algo que a senhora precisa saber imediatamente. Senti minhas pernas ficarem fracas. Juliano me encarou em silêncio, percebendo que havia algo errado. Doutor, que tipo de coisa nova? Ele hesitou por alguns segundos, e cada segundo parecia uma eternidade. Prefiro explicar pessoalmente. Mas posso adiantar uma coisa. Não se trata apenas da fazenda. Há mais pessoas envolvidas do que imaginávamos. Meu peito apertou. Mais pessoas envolvidas. O advogado concluiu com tom grave. Dona Helena, o passado do Roberto era muito maior do que pensamos, e agora parece que não está mais no passado. O telefone ainda estava quente na minha mão quando desliguei. A voz do Dr. Montiel ecoava dentro de mim como um alerta. Algo novo sobre o testamento. Algo que não dizia respeito apenas à fazenda. Algo que envolvia outras pessoas. Era como se cada vez que eu achasse que tinha alcançado o fundo dessa história, uma nova camada se abrisse, revelando mais segredos, mais sombras, mais dores. Juliano ficou me observando em silêncio. Ele reconhecia meu olhar. Era o mesmo olhar que eu tinha quando algo grave estava prestes a acontecer. Ele se aproximou devagar, como se não quisesse me assustar. Mãe, o que foi que o advogado disse? Eu respirei fundo e tentei manter a voz estável. Ele quer nos ver. Disse que tem novas informações. E que são importantes. Juliano desviou o olhar por alguns segundos, como se juntasse forças. Depois assentiu. Então vamos amanhã cedo. Não quero esperar mais nada. Já esperei demais. Sofia concordou. E decidimos que nos encontraríamos na casa do advogado assim que amanhecesse. A noite foi longa. Cada vez que eu fechava os olhos, via Marcele tentando me dizer algo, sentia a pressão do monitor apitando, sentia a sensação de que ela carregava uma verdade que talvez morresse com ela, e essa possibilidade me consumia. O amanhecer chegou carregado por um silêncio estranho. Fiz café quase sem perceber, meus movimentos automáticos, como se meu corpo agisse para não deixar a mente desmoronar. Juliano apareceu na cozinha com um semblante cansado. Parecia que também não tinha dormido. Vamos. A viagem até o escritório de Montiel foi silenciosa. O trânsito avançava devagar, mas a sensação de urgência dentro de mim era tão forte que parecia que o carro nunca ia chegar. Quando finalmente entramos no escritório, Montiel nos recebeu imediatamente. Seu rosto mostrava preocupação. Ele nos convidou a sentar e fechou a porta com cuidado, como se precisasse garantir que ninguém ouviria o que estava prestes a dizer. Dona Helena, antes de falarmos do testamento, eu preciso esclarecer uma coisa. Roberto me pediu sigilo sobre alguns detalhes enquanto estava vivo, mas agora tudo mudou. Eu apertei as mãos no colo. Juliano inclinou o corpo para a frente, tenso. Doutor, por favor, vá direto ao ponto. Montiel abriu uma pasta de couro e colocou alguns documentos sobre a mesa. 3 semanas antes de morrer, Roberto voltou ao meu escritório. Estava muito fraco, mas muito determinado. Ele trouxe novos papéis, documentos que alteravam novamente a estrutura da fazenda. E também cartas. Meu coração congelou. Cartas. Montiel continuou. Essas cartas eram destinadas a vocês. Uma para a senhora, outra para o Juliano e outra para o Henrique. Senti o ar escapar dos meus pulmões. A ideia de Roberto ter escrito algo para Henrique sem sequer conhecê-lo pessoalmente me atravessou como um relâmpago. O advogado abriu um envelope maior e retirou 3 cartas menores lacradas. Cada uma tinha o nome do destinatário escrito à mão. Esta é para você, Juliano. E esta é para a senhora.
Dona Helena. Ele colocou as 2 cartas diante de nós. A terceira ficou sob a mão dele. E esta será entregue a Henrique quando chegar o momento. Juliano ficou paralisado olhando para o envelope com seu nome. Eu reconheci aquele olhar. Era o mesmo que ele tinha quando era criança, e descobria uma verdade dura pela primeira vez. Eu peguei lentamente a carta que Montiel me deu. O peso dela parecia puxar meu corpo para o chão. Eu ainda não estava pronta. Não depois de tudo que já tinha lido. Mas sabia que precisava ouvir o que Roberto deixou para trás. Montiel continuou. Agora, a parte mais complicada. O testamento. Roberto não apenas destinou parte da fazenda ao Henrique. Ele também criou uma cláusula que impede que qualquer área seja vendida por 20 anos. Ele queria manter tudo unido, como se ainda existisse uma chance de união. Juliano respirou fundo, mas não disse nada. O advogado então pegou outro documento. Mas há mais. Algo que o próprio Roberto não conseguiu finalizar completamente. Um adendo que ele queria registrar, mas não teve tempo. Meus dedos gelaram. Doutor, que tipo de adendo? Montiel nos observou com calma, como quem mede a força de quem está prestes a cair. Roberto queria transferir uma parte das ações da fazenda para o nome de Henrique imediatamente, não só no futuro. Juliano levantou a cabeça com força. Imediatamente. Antes de saber quem ele era. Antes de falar com ele. Montiel assentiu. Sim, ele me disse que era a única forma de garantir que o filho que ele perdeu no passado teria algo assegurado antes que fosse tarde demais. Meu peito queimou. Tudo dentro de mim parecia se mover. Juliano apertou os punhos. Então ele realmente estava arrependido. De verdade. E foi aí que algo inesperado aconteceu. Montiel pigarreou, como se ainda faltasse dizer a parte mais delicada. E também existe outra pessoa envolvida. Eu senti como se o chão tivesse desaparecido. Juliano se endireitou. Outra pessoa. Quem? O advogado abriu outra pasta. Mas ao invés de documentos, tirou uma fotografia. Uma fotografia de alguém que eu nunca tinha visto. E antes que ele pudesse explicar, alguém bateu na porta do escritório com força. Montiel se levantou rapidamente, assustado com a interrupção. O som da batida ecoou pelo corredor como um aviso. E naquele instante, eu soube que o que estava prestes a acontecer mudaria tudo que eu entendia até ali. A batida na porta foi tão forte que fez todos nós estremecermos. Montiel se levantou rapidamente, caminhando até a porta com passos tensos. Juliano e eu trocamos olhares inquietos. Era como se o corredor inteiro tivesse ficado mais silencioso, à espera do que viria a seguir. Quando o advogado abriu a porta, uma mulher entrou. Não era jovem, mas também não parecia velha. Tinha um rosto firme, olhos escuros que observavam tudo com atenção e um jeito seguro de andar, como alguém que estava acostumada a lidar com situações difíceis. Ela trazia uma pasta nas mãos e respirava com certa urgência, como se tivesse vindo às pressas. Montiel pareceu surpreso ao vê-la. Doutora Clarice. Não esperava que viesse hoje. Ela entrou mais um passo e respondeu calmamente. Eu não esperava precisar vir. Mas a situação mudou. Juliano franziu a testa. Quem é ela? Montiel fez sinal para que nos sentássemos. Ela é a administradora financeira da antiga divisão das terras que Roberto cuidava com o pai dele. Trabalhou com a família por muitos anos, e agora parece que ela tem algo que precisamos ouvir. A mulher nos olhou com certa empatia antes de se aproximar da mesa. Primeiro, sinto muito pela perda de vocês. Roberto era um homem complexo, mas não era mau. Ele só carregava mais do que conseguia suportar. Aquelas palavras atravessaram a sala como uma sombra, porque era exatamente assim que eu me sentia. Roberto carregou demais. E agora, todos nós estávamos pagando o preço por aquilo. Doutora Clarice abriu a pasta que trazia e espalhou alguns papéis sobre a mesa. Vim porque encontrei algo que deveria ter sido entregue a vocês dias atrás. Mas alguém tentou impedir isso. Meu coração gelou. Alguém tentou impedir. Juliano se inclinou para a frente. Como assim? Quem tentaria impedir?
Ela respirou fundo antes de responder. Alguém entrou na antiga sala de arquivos, mexeu em documentos, tentou retirar parte dos registros envolvendo o sobrenome de vocês, especialmente os documentos que têm relação com o período em que Marcelle desapareceu. Eu senti a respiração falhar. E lembrei, imediatamente, da noite em que alguém entrou no estábulo da fazenda. Era impossível que fosse coincidência. Clarice prosseguiu. Consegui recuperar tudo. E encontrei isso aqui. Ela puxou um envelope pardo mais grosso e colocou sobre a mesa. Montiel abriu imediatamente, revelando um conjunto de papéis antigos, com datas que remontavam a mais de 40 anos. Clarice explicou. Estes documentos mostram que o pai de Roberto sabia da existência de Marcelle. Ele soube da gravidez. Ele sabia que Roberto estava desesperado procurando por ela. Fiquei paralisada. A respiração ficou presa na garganta. O pai dele sabia. Juliano balançou a cabeça em descrença. Então meu avô sabia que meu pai tinha um filho perdido. Mesmo assim não fez nada. Clarice hesitou antes de responder. Na verdade, fez. Mas não do jeito que vocês imaginam. Ela apontou para um dos papéis. Aqui está a assinatura dele em uma ordem de pagamento. Ele enviou dinheiro para alguém em Campinas durante o período em que Marcelle estava escondida. Pagou por hospedagem, por remédios e pela adoção. O silêncio que se instalou foi avassalador. Eu senti como se alguém tivesse arrancado o chão debaixo de mim. A ideia de que o pai de Roberto tinha participado daquela história, que ele podia ter influenciado a vida de Henrique antes mesmo de ele nascer, mudou tudo dentro de mim. Juliano levou as mãos à cabeça. Então, tudo o que aconteceu não foi só entre meu pai e Marcelle. Não. Clarice respondeu. Houve pressão. Houve influência. Houve dinheiro. Houve decisões tomadas longe dos olhos de vocês. Eu engoli em seco, tentando juntar as peças, e Marcelle sabia disso. Clarice assentiu lentamente. Sabia. E por isso ela tinha tanto medo. A família de Roberto era poderosa naquele tempo. E se o pai dele quisesse, ele poderia ter tirado o bebê dela, poderia ter acabado com a reputação dela, poderia ter feito um inferno. Tudo começou a fazer sentido. O pânico no rosto de Marcelle, a dor que ela carregou por décadas, a culpa de Roberto, uma história que não nasceu apenas de escolhas erradas, mas também de pressões implacáveis. Juliano respirou fundo, a voz embargada. Meu pai sofreu tanto e nunca contou nada. Eu toquei o ombro dele, sentindo o peso dividido entre nós dois. Clarice guardou os papéis e continuou. E tem mais uma coisa. Eu encontrei um documento que estava separado, como se alguém estivesse tentando tirá-lo da pasta principal. Mas eu recuperei. Ela entregou o papel a Montiel, que leu em silêncio por alguns segundos. Seu rosto mudou, suas sobrancelhas se ergueram e ele apertou o documento com mais força do que pretendia. O que é isso, doutor? Perguntei com a voz quase sussurrada. Montiel respirou fundo antes de responder. Isso aqui é uma certidão muito antiga. Juliano e eu nos entreolhamos. Que tipo de certidão? Montiel levantou os olhos lentamente, encarando nós dois. Uma certidão que muda completamente tudo o que vocês pensavam sobre o passado de Roberto. Meu coração disparou. A sala pareceu diminuir ao nosso redor. Ele continuou. Helena. Juliano. Acontece que a porta do escritório voltou a bater. Mais uma vez. Forte. Impaciente. Montiel se levantou, visivelmente nervoso. Um segundo. Já vou. Ele caminhou até a porta, mas antes de abri-la, virou-se para nós. O que eu estava prestes a dizer é sério, muito sério, e vocês precisam ouvir sem interromper. Porque essa verdade, esta aqui nas minhas mãos, não diz respeito apenas ao passado de Roberto. Ele olhou para mim. Diz respeito a você também, Helena. Senti o mundo parar. Diz respeito a mim. E antes que eu pudesse reagir, a porta foi aberta do lado de fora com um estrondo. O corredor parecia vibrar com a tensão enquanto Montiel segurava a certidão antiga,
e eu tentava recuperar o fôlego. Ainda não tinha entendido como meu nome podia estar ligado a um documento tão antigo, muito antes de eu conhecer Roberto. Meu coração estava acelerado, como se tentasse escapar de dentro de mim. Juliano colocou a mão no meu ombro. Mãe, respira. Vamos entender isso juntos. Assenti, mas minhas mãos estavam frias, quase dormentes. Arlindo permanecia parado, com o rosto pesado de quem carregava mais verdades do que coragem para revelá-las. Ele se aproximou um pouco e disse com a voz baixa, quase um pedido de perdão: Helena, eu nunca quis que você descobrisse isso assim, mas a verdade encontrou o caminho dela. Montiel abriu a boca para começar a explicar, mas os passos apressados no corredor e a voz chamando por ele o fizeram parar. A porta abriu devagar e uma jovem assistente entrou, sem fôlego. Doutor, desculpa interromper, mas houve uma movimentação estranha na recepção. Um homem pediu para falar com a senhora Helena. Ele não quis se identificar. Está insistindo. Meu corpo inteiro gelou. Um homem, procurando por mim. Ali, naquele exato momento. Juliano deu um passo à frente imediatamente, a postura de proteção surgindo instintivamente. Quem é esse cara? Por que ele pediria para falar com a minha mãe? A assistente balançou a cabeça. Eu não sei, mas ele disse que sabia sobre o documento e que precisava falar com ela antes que fosse tarde demais. Senti meu estômago se revirar, antes que fosse tarde demais. Montiel franziu o senho, claramente preocupado. Peça para ele esperar um instante. Ninguém entra aqui até terminarmos esta conversa. A assistente saiu apressada, fechando a porta atrás de si. O silêncio voltou a dominar a sala, mas dessa vez carregado por uma tensão quase palpável. Montiel respirou fundo. Vamos manter o foco. Esta certidão conecta o nome da senhora Helena a um evento muito antigo que envolve diretamente a família de Roberto. Meu peito apertou. Que evento, doutor? Ele passou a mão pelo rosto e falou devagar, como se pesasse cada palavra. É uma certidão de registro, de tutela ou guarda. Um documento que confirma que, há muitos anos, o pai de Roberto assumiu a responsabilidade legal por uma criança que não era da família dele. Uma criança que foi acolhida em segredo. Eu franzi o senho, confusa. E o que isso tem a ver comigo? Montiel virou o papel para mim e apontou para uma linha específica. Porque o nome da mãe da criança registrada aqui é o seu. Senti minhas pernas fraquejarem. Minha visão embaçou. Juliano me segurou antes que eu caísse. Mãe, calma. Não pode ser. Isso deve estar errado. Mas o documento estava diante dos meus olhos. Antigo. Amarelado. Assinado. Meu nome escrito de forma clara. Não era apenas coincidência. Era meu nome completo. Eu senti uma vertigem profunda. Isso não faz sentido. Eu nunca entreguei nenhuma criança. Eu nunca tive um filho antes do Juliano. Isso é impossível. Arlindo deu um passo à frente. Helena, escute, não estou dizendo que esse documento é sobre um filho seu, mas o pai de Roberto usou esse nome, usou como fachada. Ele precisava esconder a identidade verdadeira da mãe. Precisava evitar que a história sujasse o nome da família. Eu fiquei paralisada. Era demais para compreender. Então, ele usou meu nome sem eu saber. Por quê? Arlindo respirou fundo. Porque seu nome era comum na época. E porque você não tinha ligação com Campinas. Ele precisava de um nome limpo, distante, que não estivesse conectado à história. Uma raiva surda começou a subir dentro de mim. Não era contra Roberto, era contra um homem que eu nunca conheci, mas que parecia ter controlado o destino de todos à sua volta. Montiel continuou. Este documento faz parte do motivo pelo qual alguém tentou invadir o arquivo. Porque se isso vier à tona, fica claro que o pai de Roberto interferiu de forma ilegal. Juliano estava incrédulo. Então, isso tudo foi uma armação, uma mentira, uma manipulação enorme. Arlindo assentiu, o rosto cansado. Sim, e Roberto só descobriu isso muito tempo depois. Descobriu que o pai dele tinha usado o nome de uma mulher inocente.
que tinha interferido em uma adoção, que tinha comprado silêncio, e isso destruiu ele por dentro. Levei a mão ao peito, sentindo uma dor profunda que não sabia nomear. Olá, é um prazer ajudá-lo com nossos serviços de voz. Escolha a voz que mais combina com você. E vamos juntos criar algo especial. Por quê, doutor? Ele abriu a boca para responder, mas antes que pudesse dizer qualquer palavra, a porta foi aberta de novo. Dessa vez, lentamente, como se alguém entrasse com cuidado, com intenção, e quando vi quem estava parado na porta, meu corpo inteiro congelou. Quando meus olhos alcançaram a porta, o ar pareceu desaparecer da sala. O homem parado ali era o mesmo que a assistente tinha mencionado, mas vê-lo pessoalmente fez algo dentro de mim estremecer. Ele tinha um rosto marcado, como se tivesse vivido mais do que qualquer pessoa deveria viver. Os olhos escuros e atentos me observavam com uma intensidade que me deixou arrepiada. Ele deu um passo para dentro. Dona Helena, eu preciso falar com a senhora. Juliano imediatamente se colocou entre nós. Quem é você? O que você quer com a minha mãe? O homem levantou as mãos devagar, mostrando que não tinha intenção de nos ameaçar. Meu nome é Raul. Eu conheci a família de Roberto há muitos anos. E também estive em Campinas naquela época. A forma como ele disse isso fez a sala inteira se transformar. Arlindo ficou rígido. Montiel franziu o senho. Clarice respirou fundo, como se reconhecesse aquele nome. Raul olhou para mim, ignorando todos os outros. A senhora precisa ouvir isso antes que alguém tente impedir de novo. Meu coração batia tão forte que eu podia ouvi-lo nos ouvidos. Antes que ele pudesse continuar, Montiel levantou a mão. Espere. Quem lhe deu permissão para estar aqui? O que exatamente o senhor sabe? Raul olhou para ele como quem olha para um obstáculo irritante. Eu sei tudo, doutor. Sei sobre Marcele. Sei sobre a adoção. Sei sobre o pai do Roberto. E sei por que alguém está tentando apagar certos documentos até hoje. Juliano ficou tenso. Está dizendo que tem gente perseguindo isso ainda. Depois de tantos anos, Raul assentiu lentamente. Sim, porque tem mais coisa envolvida, muito mais do que o Sr. Arlindo contou. E mais do que Roberto sequer imaginou. Eu me agarrei no braço da cadeira. Não sabia quanto mais eu conseguiria ouvir naquele estado. Raul então se aproximou com passos lentos. Helena, vou ser direto. Quando Marcele desapareceu, quando ela fugiu para Campinas, ela não estava apenas protegendo o filho. Ela estava fugindo porque descobriu algo sobre o pai de Roberto, algo que poderia destruir o império dele naquela época. O silêncio que se seguiu foi quase devastador. Eu olhei para Arlindo, esperando negação. Mas ele baixou a cabeça. Raul continuou. E foi por isso que o pai de Roberto fez tudo o que fez. Não era só sobre reputação. Era sobre poder, sobre negócios, sobre algo sujo que ele tentou esconder por décadas. Senti um nó se formar no meu estômago. E Roberto? Ele sabia disso. Raul respirou fundo e respondeu com sinceridade que cortou o ar. Não completamente. Ele sabia de fragmentos, mas nunca descobriu o motivo real. Por isso ele viveu atormentado. Por isso ele tentou consertar tudo no fim da vida. Juliano estava pálido, os punhos cerrados. E o que isso tem a ver com a minha mãe? Com o documento. Com o nome dela. Raul olhou diretamente para mim. Porque sua mãe foi usada como fachada sem saber. E porque agora alguém teme que a verdade venha à tona e destrua um nome importante. De novo, eu senti minhas mãos tremerem, a cabeça girar. Mas Raul não recuou. Ele parecia decidido. Helena, a senhora não foi só escolhida por Roberto por amor. Vocês se cruzaram porque o destino quis. Mas há mais. Muito mais. E esse documento aí é só a ponta do iceberg. Montiel pigarreou, desconfortável. Senhor Raul, desculpe, mas só vamos avançar com fatos concretos. O que exatamente o senhor sabe que conecta a família de Roberto a este documento? E a Helena? Raul respirou fundo,
cruzando os braços como quem se prepara para revelar a última peça. Eu sei por que estava lá, porque participei da operação de retirada dos registros originais. Porque fui eu que levei Marcele para o abrigo. Fui eu que entreguei o dinheiro. Eu vi tudo. E agora, estou vendo a história se repetir. Meu peito queimou. Era informação demais. Era dor demais. Mas então Raul deu um passo final, ficando a poucos metros de mim. E é por isso que estou aqui. Porque se vocês não forem rápidos, Henrique corre perigo. Minha respiração travou. Henrique, perigo. Juliano se levantou de uma vez, o rosto tomado por choque. Como assim perigo? O que você quer dizer com isso? Raul olhou para ele com gravidade. Tem gente que não quer que ele descubra quem realmente é, porque se ele descobrir, cai tudo. O castelo, a história, o nome, o legado. E tem pessoa que está disposta a impedir isso de qualquer forma. Juliano apertou os dentes. Quem? Quem faria esse tipo de coisa? Raul respondeu sem hesitar. Alguém ligado ao pai de Roberto. Alguém que herdou suas ambições. Alguém que sabe que a verdade está prestes a explodir. Meu corpo inteiro formigou. E antes que alguém pudesse perguntar mais alguma coisa, a porta voltou a bater. Dessa vez, não era um funcionário. Não era a assistente. Era alguém que eu nunca imaginaria ver ali. E quando a porta se abriu totalmente, minha respiração sumiu. A sombra da pessoa cobriu a sala. O rosto apareceu e ninguém falou nada. Porque todos nós reconhecemos. O nome de Henrique ecoou dentro de mim como um trovão. Meu coração disparou, minhas mãos ficaram geladas e senti minhas pernas fraquejarem. A assistente tentava recuperar o fôlego. Ele passou mal na entrada do prédio. Caiu. Alguém chamou uma ambulância. Estão levando ele para o hospital agora. Juliano reagiu primeiro. Qual hospital? O da esquina. O mais próximo. Ele ainda está consciente, mas muito fraco. Sem pensar, peguei minha bolsa, a carta de Roberto e corri. Raul veio atrás de mim. Juliano estava ao meu lado o tempo todo, como uma sombra protetora. Montiel chamou o elevador, mas eu não quis esperar. Desci as escadas correndo, com as lágrimas borrando minha visão. O ar frio da rua bateu no meu rosto quando chegamos lá embaixo. Uma ambulância já estava estacionada. 2 paramédicos atendiam um homem caído na calçada. E então eu o vi. Henrique, a senhora sabia dessa história toda. Da adoção. Da Marcele. Do meu avô. Lourdes fechou os olhos por um instante, como se reunisse coragem. Eu sabia de muito mais. E por medo, eu me calei. Raul se aproximou, sem hostilidade, mas com firmeza. Ela sabe, Helena. Sabe de coisas que nem eu, nem Arlindo vimos. O pai de Roberto confiava nela como se fosse da família. Lourdes pousou a bolsa sobre a mesa e tirou um envelope antigo, ainda lacrado. Antes de morrer, o pai do Roberto me entregou isso. Disse que se algum dia a verdade começasse a aparecer, eu deveria entregar para a pessoa certa. A mão dela tremeu quando estendeu o envelope para mim. Para você. Meu peito afundou. Peguei o envelope como se estivesse pegando algo vivo, algo perigoso, algo que podia transformar tudo pela última vez. Montiel pediu educadamente. Dona Lourdes, pode nos contar o que tem dentro antes de abrirmos? Ela assentiu devagar. Claro. Sentou-se apoiando as mãos sobre os joelhos. O pai de Roberto sempre teve medo de 2 coisas. Medo de que o passado que ele escondeu fosse revelado. E medo de que Roberto descobrisse que aquela mentira não era apenas sobre Marcele, mas sobre a origem de outra pessoa. Olhei para Lourdes sem entender. A origem de quem? Ela respirou fundo. Henrique não foi o único bebê tirado de sua mãe verdadeira. Ele foi o último. Mas não o único. Senti um frio atravessar minha espinha. Juliano se aproximou de mim como se instintivamente sentisse que algo grave estava prestes a ser dito. Do que a senhora está falando? Lourdes olhou para mim com olhos marejados. Helena, antes de você nascer,
Uma outra mulher passou pelo mesmo que Marcele. Só que, naquela época, o bebê foi entregue para uma família distante e nunca mais foi visto. Eu não estava conseguindo respirar. Mas o que isso tem a ver comigo? Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo, tentando escolher as palavras. Tem a ver com você porque a mãe daquele bebê tinha o mesmo nome que você. E quando o pai de Roberto precisou usar um nome falso nos documentos, ele usou aquele nome. Usou porque era o único que ninguém ousaria questionar. Meu coração disparou. Minha pele arrepiou. Algo dentro de mim começou a se partir. Então, o nome que está na certidão não é seu por acaso, não é sua identidade que foi usada. É o nome de outra Helena, uma mulher esquecida pelo tempo, mas cujo filho, cujo destino, está amarrado a esta história. Senti meu corpo desmoronar por dentro. Juliano segurou minha mão com força. Mãe, isso não quer dizer nada contra você. Calma, respira. Mas Lourdes continuou, com a voz embargada. Roberto descobriu isso quando já estava doente. Ele me chamou. Ele chorou. Ele pediu perdão por tudo que o pai dele tinha feito e disse algo que eu nunca vou esquecer. Ela fechou os olhos, engoliu seco e repetiu: Eu preciso consertar o que meu pai destruiu, nem que seja no fim da vida. Juliano esfregou o rosto. Então o pai fez tudo. Achou que estava protegendo a família, mas na verdade estava destruindo tudo. Raul assentiu. Foi uma cadeia de decisões terríveis, cada uma tentando encobrir a última. E quando Roberto finalmente entendeu o tamanho do estrago, já não tinha forças para corrigir. Lourdes olhou para mim, profundamente emocionada. E é por isso que ele confiou essa tarefa a você. Não porque você devia carregar o peso sozinha, mas porque você tem algo que ninguém naquela família jamais teve. Eu sussurrei. O quê? Ela sorriu com tristeza. Coragem. Aquele momento quebrou algo dentro de mim, ou talvez tenha consertado. Não sei. Mas senti uma força silenciosa nascer no fundo do meu peito. Montiel apontou para o envelope que ainda estava em minhas mãos. Helena, só falta uma coisa. O conteúdo dessa carta vai fechar o ciclo do passado, mas também vai abrir o caminho para o futuro. Eu respirei fundo, muito fundo, e finalmente rompi o lacre. Dentro havia 3 páginas escritas pela letra trêmula de Roberto. A última carta, o último sopro, as últimas verdades dele. Comecei a ler. Helena. Se você está lendo isso, é porque a verdade encontrou você antes que eu pudesse explicá-la. Eu gostaria de ter tido tempo, de ter estado ao seu lado, de ter segurado sua mão como sempre fiz, mas o destino, esse sempre escolheu caminhos diferentes dos meus. Minha garganta fechou. Minhas mãos tremiam. Juliano aproximou a cadeira, quase sem piscar. Continuei. Você é a pessoa mais forte que eu já conheci. A única capaz de unir o que meu pai separou. A única capaz de enxergar além da dor. A única capaz de encontrar Henrique e dar a ele aquilo que eu nunca consegui. Uma lágrima caiu sobre o papel. Não sei se era minha ou de Juliano. Mas então, veio a frase que me cortou como vidro. E há algo que só você pode fazer. Algo que eu não consegui. Algo que envolve não só o nosso passado, mas o futuro dele. A minha respiração travou completamente. E quando virei a página para continuar a leitura, um som alto estourou na recepção. Correria, vozes altas, passos rápidos. Raul levantou de imediato. Algo aconteceu. Eu sinto, e antes que alguém pudesse reagir, a porta da sala se abriu de novo. Era a assistente. Pálida, tremendo. Dona Helena. Juliano. Ela respirou com dificuldade. É o Henrique. Meu corpo parou. Algo aconteceu com ele. O nome de Henrique ecoou dentro de mim como um trovão. Meu coração disparou, minhas mãos ficaram geladas e senti minhas pernas fraquejarem. A assistente tentava recuperar o fôlego. Ele passou mal na entrada do prédio. Caiu. Alguém chamou uma ambulância. Estão levando ele para o hospital agora. Juliano reagiu primeiro. Qual hospital? O da esquina. O mais próximo. Ele ainda está consciente.
mas muito fraco. Sem pensar, peguei minha bolsa, a carta de Roberto e corri. Raul veio atrás de mim. Juliano estava ao meu lado o tempo todo, como uma sombra protetora. Montiel chamou o elevador, mas eu não quis esperar. Desci as escadas correndo, com as lágrimas borrando minha visão. O ar frio da rua bateu no meu rosto quando chegamos lá embaixo. Uma ambulância já estava estacionada. 2 paramédicos atendiam um homem caído na calçada. E então eu o vi. Henrique. Meu peito apertou de um jeito inexplicável. Ele estava pálido, mas consciente. Os olhos cintilavam com uma mistura de susto e dor. Ele parecia mais vulnerável do que em todas as fotos que eu tinha visto. Mais humano, mais frágil. Corri até ele. Henrique. Meu Deus. O que aconteceu? Ele levantou o olhar para mim. E doeu. Doeu ver que aquele homem, que não me conhecia, mas que estava ligado a mim por algo muito maior do que sangue, tentava entender quem eu era. Você é... Helena. Meu nome saiu dos lábios dele como um sopro quebrado. Eu senti uma pontada profunda no peito. Sim. Sou eu. Está tudo bem. Estou aqui. Fica calmo. Os paramédicos pediram espaço e o colocaram na maca. Eu segui ao lado, segurando sua mão. Quando a ambulância começou a fechar as portas, Juliano colocou a mão no meu braço. Mãe, vai com ele. Eu e a tia Lourdes vamos logo atrás. Assenti e entrei na ambulância, sem soltar a mão de Henrique. Durante o caminho, ele tentou falar várias vezes, mas o oxigênio e a dor o impediam. Eu passei a mão no cabelo dele. Fica quieto agora. Guarda suas forças. Você não está sozinho. Nenhum de nós está sozinho mais. Ele fechou os olhos e uma lágrima escorreu. Aquele pequeno gesto partiu algo dentro de mim. Não era meu filho, mas ao mesmo tempo era, pelo vínculo, pela história, pelo amor de Roberto que existiu, mesmo sem existir. Quando chegamos ao hospital, o levaram direto para a observação. Fiquei esperando do lado de fora da sala, enquanto médicos e enfermeiros entravam e saíam. Juliano chegou alguns minutos depois, acompanhado de Lourdes e Raul. Ele está bem, mãe. A voz de Juliano trouxe um pouco de alívio. Ele segurou minha mão. O médico disse que foi uma queda de pressão. Estresse. Cansaço. Ele está esgotado emocionalmente. Claro que estava. A vida inteira dele estava desmoronando e sendo reconstruída ao mesmo tempo. Depois de alguns minutos, chamaram apenas 2 pessoas para entrar. Fui eu e Juliano. Henrique estava sentado na cama, ainda com o oxigênio, mas mais lúcido. Quando me aproximei, os olhos dele encheram de água. Eu tentei falar com vocês, mas fiquei nervoso. Recebi aquela ligação estranha dizendo que vocês estavam atrás de mim. Depois falaram sobre o nome do meu pai. Eu não sabia o que fazer. Juliano olhou para ele com honestidade crua. Eu também não sabia o que fazer quando descobri. Mas estamos aqui agora, e a gente vai entender isso juntos. Sem cobrança, sem culpa, Henrique respirou fundo, emocionado. Eu passei a vida inteira achando que não tinha ninguém. E de repente, tenho gente demais. É muita coisa. Eu sorri. Um sorriso pequeno, mas cheio de verdade. Eu sei, mas uma coisa de cada vez. E a primeira delas, peguei a carta de Roberto, a última carta, o último sopro dele, e coloquei nas mãos de Henrique. É sua. Seu pai escreveu isso para você. Henrique olhou para o envelope como se fosse algo sagrado, como se carregasse um pedaço do que ele sempre buscou sem saber. Eu não sei se consigo ler. Eu toquei seu ombro. Consegue sim, quando estiver pronto. E nós vamos estar aqui. Ele sorriu pela primeira vez, um sorriso leve, honesto, dolorido, mas bonito, e naquele momento senti algo profundo, a sensação de que a vida, por mais cruel que seja, às vezes devolve aquilo que tirou. O médico entrou e pediu para deixarmos Henrique descansar. Quando saímos, descansamos no corredor. Juliano se sentou no plástico frio da cadeira e passou a mão pelo rosto. Mãe, acho que a gente vai ter que aprender tudo de novo.
Eu sorri com tristeza. Vamos sim, mas juntos. Raul se aproximou, com o rosto finalmente relaxado. Ele vai ficar bem. Vocês também. Lourdes colocou a mão no meu ombro. Helena. O ciclo acabou. Agora vocês podem escolher o que vem depois. Eu respirei fundo. Pela primeira vez em dias, senti o ar entrar inteiro nos meus pulmões. Sim, a gente pode escolher o que vem depois. Nos dias seguintes, voltamos ao hospital várias vezes. Henrique começou a nos receber não como estranhos, mas como alguém que queria entender quem era. Eu vi nos olhos dele algo que não via nos meus há muito tempo: esperança. E foi aí que percebi tudo o que aconteceu, tudo o que doeu, tudo o que foi escondido, tudo tinha nos levado até aquele momento. Um reencontro que demorou quase 50 anos para acontecer. E quando finalmente nos despedimos naquela noite, antes de sair do quarto, Henrique segurou minha mão. Helena, obrigado por não desistir de mim, mesmo sem me conhecer. Eu sorri com o coração inteiro. Não foi por você, foi por nós. Saí do hospital com Juliano ao meu lado. O vento da noite era leve, as luzes da rua pareciam menos duras, e pela primeira vez, desde o começo de tudo, senti paz. E agora, olhando para trás, entendo a única coisa que realmente importa. A verdade, por mais dolorosa que seja, liberta, cura, reconstrói. E é por isso que, se você que está me ouvindo agora também carrega alguma ferida antiga, algum silêncio que te pesa, eu te peço. Não guarde isso sozinho. Não deixe a vida passar sem dizer o que precisa ser dito, sem amar quem merece ser amado, sem perdoar quem merece perdão. E se essa história tocou seu coração, deixe seu like e se inscreva no canal. Assim você ajuda outras pessoas a encontrarem essa mensagem também.